Palestra de número 4, aconselhando uns aos outros. Parte número 2. Até aqui então, caminhamos nos 4 primeiros passos. Peça a oração específica sobre um problema na sua vida. Tome a iniciativa e vá até as pessoas e intencionalmente construa e invista num relacionamento bíblico, redentivo. Em terceiro lugar, invista nesse relacionamento, fazendo com que ele rume em direção às questões do coração, as questões mais profundas na vida de uma pessoa. Quarto passo, conheça a pessoa, conheça bem a pessoa, conheça as influências críticas que influenciam a sua vida, as suas escolhas, as suas lutas, as suas dificuldades, os seus pecados. Quinto passo, embora pensemos que uma ajuda real venha de insights brilhantes, na maioria das vezes a ajuda vem de forma ordinária. A verdadeira ajuda vem de nosso envolvimento pessoal uns com os outros, de nossa dependência de Cristo e através da oração. Da nossa dependência de Cristo e através da oração. Ed Welch, no seu livro, compartilha uma experiência que ele teve com uma irmã que ele estava aconselhando. E eles já haviam caminhado durante um tempo de aconselhamento. E eles ambos sentiram que eles não estavam conseguindo avançar. A coisa estava truncada, estava difícil. Eles estavam caminhando já há algum tempo, alguns 2 meses. Mas algo estava difícil. Todos os tipos de perguntas, tarefas e uma série de coisas. E a sensação era que a pessoa estava no mesmo lugar e não estava avançando. Chegou o verão, as férias, e ele saiu de férias com a esposa e deu um intervalo no aconselhamento. E aí, depois de um tempo, ele retomou o aconselhamento. E depois de retornar ao aconselhamento, ele recebeu aquela pessoa, aquela senhora, aquela mulher, aquela irmã, e ela parecia estar diferente. Alguma coisa tinha acontecido. E ela começou a compartilhar a respeito daquilo que Deus estava fazendo na vida dela nos últimos um mês e meio. Não relembro o tempo. E ele fez uma pergunta: alguma coisa diferente aconteceu durante as férias? Se não, uma família da igreja, depois de um culto, me chamou para almoçarmos juntos. E aquele momento foi tão significativo, foi tão bom. E nós começamos a desenvolver um relacionamento. E eles começaram a se envolver. E esse tempo nós nos encontramos e tem sido uma bênção para a minha vida. Uma bênção, pessoas com quem nós podemos compartilhar as nossas lutas, as nossas dificuldades, pessoas que intencionalmente se envolvem com outras e demonstram o amor de Deus, demonstram o interesse e a preocupação de abençoar a sua vida. Aí isso ele fala com muito alegria e deleite, porque Deus, de fato, decidiu usar pessoas comuns. Talvez isso pudesse retirar dele algo como um orgulho ferido, um conselheiro bem treinado, com quase 40 anos de exercício ministerial. Mas Deus se deleita em usar pessoas comuns para fazer aquilo que nós não podemos fazer.
Talvez você se envolva com pessoas e de repente aquela pessoa compartilhe algo que você vai se amedrontar. Diz: meu pai, o que eu preciso, o que eu posso fazer? Eu estou perdido, eu estou perdida. O nosso quarto passo fala a respeito de pessoalidade e dependência de Deus na oração. Pessoas são complicadas. Nós somos complicados. Eu me lembro em uma das aulas, chamada Aconselhamento Observado, uma câmera dentro da sala de aconselhamento filmava o aconselhamento ao vivo. E uma classe assistia isso num telão. E era interessante que quanto mais perguntas este irmão fazia, as respostas saíam pela tangente. E ele fazia a mesma pergunta de uma forma diferente. E mais uma resposta saindo pela tangente. E mais uma pergunta, perguntando a mesma coisa, novamente de forma diferente. E depois de 2, 3 sessões de aconselhamento, aquele rapaz, todas as vezes que se tocava em alguns assuntos, ele simplesmente saía pela tangente. E aí, no meio do aconselhamento, ele olha para o rapaz e não fala nada. Os dois ficam se olhando. Estranho demais. E aí, depois de uns 2 minutos, eles começam a conversar e a sessão de aconselhamento acaba. Ele sai da sala e vem. E aí a gente começava a discutir aquilo que nós tínhamos visto. E aí, no meio da nossa aula, ele pergunta: vocês já estudaram sobre o papel do silêncio no aconselhamento? Aí todo mundo: uau, nossa, o que é que vem por aí? E ele disse: silêncio nada, eu só não sabia o que falar. Ele tentando ajudar a pessoa de diversas formas. E algumas vezes ele falou algo bem difícil, que eu teria dificuldade de falar, mas ele falou. Saída pela tangente. E ele disse simplesmente isso para nos ensinar algo. Pessoas são difíceis. Nós podemos nos deparar com situações extremamente complexas, complicadas. Talvez você diz assim: eu não quero esse negócio para a minha vida. Eu já tenho muita coisa. Mas sim, mas Deus chamou você para isso. Ou você vive o Evangelho de forma intensa, ou você sempre viverá dentro de uma igreja como o casal de idosos de Los Angeles, ou como Harry Green, que não gostava de sabonete para economizar. Temos uma grande fortuna espiritual, mas muitos de nós em nossas igrejas temos vivido como miseráveis. Mas é fato que precisamos ser pessoais, assim como Deus é pessoal, assim como Deus vem ao nosso encontro, mas ao mesmo tempo se envolver em relacionamentos mais profundos nos conduzirá a uma vida de maior dependência de Deus e da sua palavra. Porque muitas vezes, de fato, você não vai saber o que falar. E quando você não souber o que falar, não fale. Não é pecado não falar. Talvez você seja tão sincero e honesto e diga: querido, querida, eu vou orar por isso. Eu quero orar por isso. Te agradeço por compartilhar comigo essa história tão difícil.
mas eu vou orar por isso. E aí nós mais uma vez conhecemos a nossa tendência a sermos autocentrados e egoístas. Porque deveremos desenvolver um hábito de estudar pessoas, de parar para pensar a respeito do que eu poderia fazer da próxima vez que eu me encontrar com aquela pessoa, para bater aquele papo. O que eu poderia dizer para ela? O que a Escritura me dá a respeito disso? E talvez eu comece um estudo bíblico. Talvez eu leia um bom livro. Talvez eu leia um bom artigo. Talvez eu pense em algumas perguntas. Talvez eu faça algumas perguntas para que eu possa realmente demonstrar que eu quero fazer isso. No entanto, você será tentado a dizer: eu não tenho tempo para isso. Não é fato que quando nós queremos uma coisa, nós fazemos? Quando nós queremos de fato coisas que realmente mexem conosco. Talvez se você for desafiado no seu trabalho a trazer um projeto que vai te lançar a uma posição maior na empresa que você trabalha, você não meça esforços em virar algumas noites, porque você quer chegar neste alvo. Porque naturalmente, queridos, amadas, nós nos dedicamos para alcançar coisas que são interessantes para nós. Eis aí o nosso coração. Eis aí o resultado do pecado. Nós podemos despender horas e horas e horas para alcançar o meu objetivo. Mas você conhecerá o seu coração, se essa disposição de ajudar o outro não estiver na mesma altura. Dependência de Deus e pessoalidade. Porque Deus é um Deus pessoal, nós devemos ser pessoais um com o outro. Nós estávamos conversando a respeito de sensibilidade, de ter empatia pela dor do outro. Infelizmente nós vivemos num país com tantas atrocidades, que a nossa tendência é desenvolver uma espécie de dormência diante da dor do outro. Parece que isso não nos toca mais. Parece que a dor e a dificuldade, a luta e a aflição do outro não mexe mais conosco. E é aí que nós precisamos de Deus, porque Deus é pessoal, porque Ele se envolve conosco, porque Ele vem ao nosso encontro. Nós precisamos ser pessoais. Deus perdoa, Deus ama, provê, cuida, protege, abençoa, livra, aconselha. Deus consola, Deus confronta, Deus corrige. Da mesma forma, na dependência dEle, podemos agir para com os outros. Devemos orar constantemente por aqueles que Deus nos deu para ajudarmos, para nos envolver em relacionamentos mais profundos. Ao orarmos, depositamos a nossa dependência na obra do Espírito Santo de Deus. E aí nós temos que aprender a ter um tempo de oração por aqueles que compartilharam, que dividiram a sua vida conosco. E muitas pessoas são machucadas, se sentem simplesmente abandonadas, porque não demonstramos este amor de cuidar do coração que ela colocou nas nossas mãos, quando ela pediu simplesmente uma ajuda.
ao passo que nós oramos, ao passo que nós gastamos tempo para ler um livro, um artigo, para fazer um estudo bíblico, para ajudar uma pessoa, nós começamos de fato a agir como Deus age, demonstrando intencionalmente a pessoalidade de um Deus que cuida, que ama, que consola, que corrige, que cuida, envolvendo-se em relacionamentos profundos. Somos difíceis e complicados, mas jamais devemos nos esquecer que é Deus quem muda o coração. Nós somos apenas instrumentos em suas mãos. Não é o seu papel e nem o seu trabalho mudar o coração do outro. O seu papel é simplesmente ser um porta-voz da palavra, ser um instrumento da graça, da bondade, do cuidado, do amor de Deus. Porque se pessoas forem convencidas pelos nossos argumentos, mas não forem tocadas no coração, talvez a mudança dela seja simplesmente exterior ou comportamental. Mas mudanças exteriores e comportamentais não duram. Temos que depender de Deus. Sermos simplesmente espectadores da obra do Espírito Santo na vida de pessoas quando decidimos, pela fé, se envolver em relacionamentos mais profundos. Passo de número 6. Conforte aqueles que estão sofrendo. Conforte aqueles que estão sofrendo. 2 princípios. Sofrimentos são únicos. 2 formas de sofrimento nunca são idênticas. Quando você se aproxima de uma pessoa que está sofrendo, cuidado por não minimizar a dor do outro. Talvez você tenha passado pelas mesmas coisas, e compartilhar experiências que você teve de sofrimento com pessoas que estão sofrendo, não tem nenhum problema. Mas cuidado, irmãos, para não simplificar e minimizar a dor do outro. Porque cada tipo de sofrimento e cada pessoa reage diferente a sofrimentos semelhantes. Talvez você tenha reagido de uma forma e aquela pessoa esteja reagindo de uma forma completamente diferente. Digamos, alguém que está passando por uma enfermidade, talvez um diagnóstico inesperado de câncer. E você chegue para compartilhar talvez uma experiência que você ou que outra pessoa passou enfrentando a mesma enfermidade. Seja cauteloso para não dizer, olha, eu passei por isso e eu fui um homem de fé. Louvava a Deus todos os dias, me alegrava com o meu estado, porque sabia que Deus era soberano. Amém. Mas talvez algo dessa forma traga mais peso e sofrimento e tristeza e desesperança para a vida de outra pessoa que diz, meu Deus, eu nem crente sou, porque eu estou reagindo de outra forma. Olhe como Deus fez com a vida dele e olhe como eu estou reagindo. Sofrimentos compartilham algo em comum. Eles são dolorosos e podemos nos fazer sentir como se estivéssemos no fundo de um poço. No fundo de um poço. Uma das coisas mais difíceis que eu já experimentei no ministério foi participar de um funeral de um casal da nossa igreja lá em São Paulo, que se preparou durante 9 meses para a chegada do seu bebezinho, da sua bebezinha. E o grande dia de uma mulher e de um pai
chegou. E aqueles que têm filhos sabem o que eu estou falando. Talvez não exista um dia mais feliz para a vida de um casal do que o dia do bebê chegando. Quando você pega o seu filho ou a sua filha nas mãos. E esse casal provou disso, mas 2 dias depois, por uma complicação, esse bebê veio a falecer. Devastados. Nós corremos para onde eles estavam. E no funeral foi algo tão difícil. Eu tinha acabado de ganhar a minha filha. E quando eu vi aquele casal se dirigindo para aquele caixãozinho e acariciando o bebezinho e dizendo: filha, como eu queria ver você crescendo. Duríssimo. Talvez não haja uma dor maior do que um pai e uma mãe enterrando um filho. E eu vi a minha filha naquele caixão. E o pastor da igreja disse: reverendo Alberto, ore pelos irmãos. E eu não consegui orar. Eu não tinha estrutura para fazer isso. Tudo que eu aprendi de teologia e dos textos que nós poderíamos citar na oração não vieram à minha mente. Toda e qualquer explicação a respeito do que estava acontecendo sumiu da minha mente. A única coisa que eu fiz foi me aproximar do casal, abraçá-los e chorar junto com eles, sem palavras, sem explicações. Conforte aqueles que estão sofrendo. Seja cauteloso. Cuidado com textos bíblicos que são despejados sem sabedoria. Textos fora de contexto podem trazer mais problemas. Cuidado, seja cauteloso. Não estou dizendo que nós não devemos trazer o consolo da Escritura, mas não se apresse em trazer um versículo bíblico. Demonstre o amor de Deus, demonstre o quanto aquelas pessoas são importantes para você. E de forma sábia, traga a esperança que vem da palavra de Deus. Ensine-os a orar na palavra. E aqui eu me refiro aos salmos de lamentação. E os salmos de lamentação nos dão um recurso para abençoar pessoas em sofrimento. Pessoas em profundo sofrimento não têm palavras. Talvez não tenham forças ou palavras para orar. Ensine-as a orar na palavra. 1/3 de todo o livro dos Salmos são compostos de salmos de lamentação, onde servos de Deus, vivendo em profunda tristeza e angústia, se dirigiam a Deus no momento de maior aflição, onde não temos respostas, onde não conseguimos explicar os momentos de maior tragédia na vida. A palavra é capaz de dar palavras àqueles que não têm palavras. Os salmos de lamentação são a expressão da alma de pessoas em sofrimento, angústia e aflição. Orar como eles oravam é algo extraordinário.
orações honestas que soam blasfemas. Até quando, Senhor? Até quando eu vou gritar e o Senhor parece que não ouve? Você já orou assim? A Deus? Orações honestas de alguém que em profundo sofrimento? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? É a estrutura dos salmos, essas repetições dão mais força à intensidade da oração. Eu oro, e parece que o Senhor não está mais aqui conosco. Um movimento de aflição, desordem e agonia, para passos de fé, de oração e de louvor a Deus. Talvez o ministério de cuidados pastorais na igreja local possa multiplicar os braços pastorais. Um pastor não é capaz de atender individualmente a todos, quando muitas pessoas padecem e precisam de ajuda. Se a igreja se envolver nesse ministério de cuidados pastorais, pessoas serão confortadas em nossas igrejas. Passo de número 7. Falando a verdade em amor. Falando a verdade em amor. O amor sábio é tanto habilidoso quanto criativo. Mas isso não pode ser reduzido a um conjunto de habilidades ou à imaginação criativa. Portanto, o amor de Deus é sábio, tanto sábio quanto habilidoso. Habilidoso para expressar a verdade, demonstrando que nós de fato estamos preocupados com o outro. Estamos realmente preocupados e intencionados em ajudá-las. E essa frase, eu te amo e te respeito como pessoa, mas eu quero o melhor para você, porém você está destruindo a sua vida da forma como você está vivendo. Foi a frase que Deus usou de um homem que evangelizou David Powlison há 52 anos atrás. E essa pessoa foi a pessoa que Deus usou como instrumento para ganhar para Cristo um homem que foi um grande servo de Deus. Ele faleceu semana passada. Expressar e falar a verdade em amor é um desafio a todos nós, a absolutamente todos nós que se envolvemos de forma mais profunda em nossos relacionamentos. Falar a verdade em amor é a característica básica da comunidade da fé. A vivência das mutualidades aprendidas no Novo Testamento. O exercício prático e concreto de nosso amor a Deus e, consequentemente, ao próximo. Falar a verdade em amor é aquilo que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 15, diz: seguindo a verdade em amor, ou em algumas traduções, falando a verdade em amor. Então vamos a alguns princípios para colocarmos em prática isso. Em primeiro lugar, temos que reconhecer que precisamos aprender como fazê-lo. Precisamos aprender como fazê-lo. Algumas pessoas têm dificuldades de falar a verdade. Falar a verdade muitas vezes é chato, é constrangedor. Na nossa cultura, nós aprendemos de alguma forma que, olha,
não vai adiantar nada. Mas a realidade é que a verdade e o amor nem sempre andam de mãos dadas na nossa sociedade. Como se a verdade dita trouxesse danos que são avessos ao cuidado amoroso que temos com pessoas que amamos e com pessoas onde simplesmente o falar a verdade é chato. Reconhecemos que a verdade, como se diz, nua e crua, é dura de se ouvir. Sim, é duro. No entanto, do ponto de vista bíblico, o amor que não se assenta sobre o fundamento da verdade não é amor. O amor que não se assenta no fundamento da verdade não é amor. E a verdade sustentada e comunicada sem amor é pecado. Pecamos por não cuidar da pessoa. Por exemplo, se o seu filho estiver indo para o abismo, para o buraco, e você olhá-lo e não falar nada para ele, de fato você não ama o seu filho. Pais que amam os seus filhos falam a verdade para eles, a verdade que deve ser dita em amor. Nosso grande pecado é como, ou a forma como nós falamos a verdade para as pessoas. Portanto, existem dois grupos. O grupo daqueles que não têm, como se diz, não fala a verdade. Fala a verdade. Pastor, não tem problema nenhum. Eu falo mesmo a verdade na cara. E sem dó. Pá! Eu falo a verdade. Então existe o grupo daqueles que falam a verdade, mas a forma como eles falam não demonstra o amor exigido na Escritura Sagrada. O grupo número 2 são aqueles que dizem assim: olha, eu sou da paz, sabe, eu não gosto de confusão, sabe, pastor, é chato, sabe, aquela fulana ali, olha, não tem jeito não, sabe, é chato, eu não vou falar não, eu sou da paz. O argumento até é bíblico, né? Eu sou da paz, Deus é paz. Em que grupos, com que grupos nós nos identificamos? Ambos pecam. Aquele que não fala a verdade ou omite a verdade, peca. Aquele que fala a verdade, porém sem amor, peca. Porque a Escritura nos ensina a falar a verdade em amor. O primeiro ponto então é: precisamos aprender como fazer isso. Temos que reconhecer que sem a sabedoria de Deus, humildade e amor, não podemos fazê-lo. Precisamos avaliar a forma como naturalmente você faz isto. Você pertence a que grupo? Responder a essa pergunta lhe ajudará a estabelecer um plano de ação. Em que grupo eu estou? O dos omissos ou daqueles que falam a verdade de forma agressiva e sem amor? Avalie as suas motivações. É o grupo daqueles que falam a verdade sem amor. Qual é o seu ponto? Talvez fazer o seu ponto válido e demonstrar para o outro que ele está errado e você está certo? Se a sua motivação não é o amor, você peca quando o faz. Qual a sua motivação quando você omite a verdade? Talvez seja o temor dos homens. Talvez seja a fraqueza de valorizar muito mais pessoas do que Deus e a sua palavra. Uma vez que nós acessamos de forma honesta
as nossas motivações, aquilo que está por detrás da omissão ou da forma antibíblica de conduzir ou de comunicar a verdade, nós temos aí então algo para colocar diante de Deus. Em humildade e dependência nós buscarmos sabedoria para comunicar a verdade de Deus, com firmeza, como quem não abre mão da verdade, mas com amor e doçura, como alguém que de fato se importa com o outro e diz: porque eu te amo, meu irmão, porque eu quero o melhor para você, eu preciso te dizer que as suas escolhas, que o seu comportamento estão te levando para um lugar muito perigoso. Essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Ore, pense em como falar, comunicar a verdade. Pondere na melhor forma de falar aquilo que precisa ser falado. É importante que nós tenhamos esse procedimento e faça. Não espere 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano para falar a verdade. Se aquela pessoa está se dando as costas para Deus, nós temos que agir com agilidade. O risco é vida e morte. Portanto, nós precisamos sim pensar, sim orar, ponderar, meditar e falar. E falar, faça. Uma vez que você avaliou essas questões no seu coração, demonstre a sua preocupação e amor pela pessoa a quem você comunicou a verdade. Mas pastor, se a pessoa não ouviu, se a pessoa está resistente, continue a orar e continue a falar. A Escritura nos ensina os passos para fazer isso. Até que com muita sabedoria, temor no coração, outros irmãos mais maduros, aqueles que estão envolvidos na situação, possam ajudar. Talvez então uma conversa com o pastor, não na intenção de outra coisa, mas na intenção de resgatar aquele irmão. Talvez a disciplina eclesiástica seja o que aquela irmã e aquele irmão precisa para ter o seu coração quebrantado e arrependido. Mas nós devemos fazê-lo com sabedoria, na dependência de Deus, com humildade. Descanse no fato de que o Senhor é quem conhece o coração e é Ele quem transforma e quebranta aquele que precisa ouvir a verdade. É Ele. Nós não somos capazes de quebrantar o coração de ninguém, de transformar o coração de ninguém, se o Espírito Santo não agir. Passo de número 8. E último passo. Confronte aqueles que estão em pecado. Na realidade, o passo de número 7 já é em si uma prévia do passo de número 8. Não considerar em nossos relacionamentos a experiência do pecado é desprezar o que sabemos pela Escritura Sagrada ser o maior problema do ser humano, a sua rebelião contra o Criador. Pense nisso, cuidadosamente, carinhosamente. Amigos que jamais tocaram no assunto do pecado, são de fato amigos em termos bíblicos? Eu vejo algo, mas eu não falo nada. Isso revela, no mínimo, a superficialidade
dos nossos relacionamentos. Se nós convivemos com pessoas, se nós nos relacionamos com pessoas, se nós nos aproximamos de pessoas, em algum momento você vai conhecer, ou você vai ser conhecido de uma forma que isso nos leve a um confronto. E a Bíblia ensina a admoestai-vos mutuamente. Corrijam com espírito de temor, humildade e firmeza. E é importante que nós entendamos isso. Pensem comigo. No Antigo Testamento, a questão do pecado era tratada de uma forma muito clara, óbvia e visível. Quando alguém pecava, as leis do Antigo Testamento encontradas no livro de Levíticos davam instruções detalhadas a respeito de sacrifícios, holocaustos e ofertas. Portanto, digamos que nós estamos lá no Antigo Testamento. Aqui é o tabernáculo. Se vocês me vissem amanhã com uma pequena ovelha aqui no meu ombro, todos vocês pensariam o que de mim? Ele pecou e ele está levando um sacrifício pelo seu pecado. Portanto, percebem que o relacionamento deles com o pecado era público. Eu não sei o que aconteceu, mas o Alberto pecou. Disso é claro. Vocês percebem que nós sutilmente caímos num grande perigo, vivemos como se não existisse o pecado. Como se pessoas nunca pecassem. Isso revela muito a respeito dos nossos relacionamentos. Se você jamais conversou com um amigo achegado a respeito de pecados, algo está errado, irmãos. Nós estamos vivendo como se pecados não existissem na prática. Mas todos nós somos pecadores. Mas porque não existe mais tabernáculo e ovelhas e ofertas e sacrifícios, nós podemos encobrir algo que nós sabemos pela Escritura é um problema mais profundo na existência, na experiência humana. Todo relacionamento que tem uma finalidade de edificar e amar o próximo, imitando aquilo que Deus faz conosco, necessariamente passará pelo confronto de pecados. Não tem jeito. Não tem jeito. E entenda uma coisa: você não enxerga todos os seus pecados. Não. Você precisa de outras pessoas. É interessante que existia uma oferta por pecados de ignorância, ou seja, pecados que a pessoa não sabe que cometeu, mas ela está oferecendo ali em sacrifícios algo diante de Deus. Mas a pergunta é: como se ela não sabia ou era ignorante a respeito do seu pecado, como essa coisa chegou ao conhecimento dela? Você pode pensar a respeito disso. Como pessoas comumente ofereciam sacrifícios por pecados de ignorância. Mas a grande pergunta é: como podemos fazer isto de forma sábia, firme e amorosa? Alguns princípios, formas diferentes de falar sobre o pecado com uma pessoa. Diga algo para introduzir a conversa. Por exemplo, eu sinceramente te agradeço pela sinceridade e honestidade de compartilhar comigo as suas lutas com a pornografia. Nós podemos conversar e orar sobre isto. Fale alguma coisa para introduzir. Algo que você me falou outro dia me deixou bastante preocupado. Foi quando você falou da sua ira contra a sua esposa. Podemos falar sobre isso? Eu sei que você tem trabalhado muito
viajando mais do que o normal. Portanto, eu me peguei pensando o quanto as minhas lutas pessoais aumentam quando eu tenho poucas pessoas que eu conheço por perto. Como é que você tem lidado com tentações quando você está em viagem, sozinho, onde ninguém pode lhe ver? Se você tem evidências claras de comportamentos pecaminosos, seja específico. Filho, porque eu te amo muito, tenho que te dizer que as suas escolhas têm me deixado muito triste e preocupado, pois você está caminhando para um abismo por não estar honrando a Deus com suas escolhas erradas, pecaminosas. Seja específico. Mas como um pai que ama um filho, como alguém que ama o seu irmão, e que está demonstrando preocupação verdadeira, genuína, bíblica, nós precisamos fazer isso, irmãos. Nós precisamos fazer isso. Nós, mais do que vocês. Como nós vamos lutar contra o seu pecado juntos? Essa foi a resposta de uma esposa que queria ajudar os atos pecaminosos do seu marido. Ela não o abandonou, mas esteve ao seu lado lutando com ele. Pessoas muitas vezes têm dificuldades de compartilhar tentações, porque têm medo de ser julgadas, desprezadas, abandonadas, julgadas. Porque muitas vezes somos como juízes apontando o dedo, como fariseus, como se nós não fôssemos pecadores também. Como aquele juiz imparcial que aponta o dedo na cara do outro para acabar com o outro, para pisar no outro, e abandona aquele que está lutando contra o pecado. Temos que ajudar. Eu vou estar com você, irmão. Eu vou lutar contra você, contra isso com você. Vamos lutar junto, vamos orar juntos. Abandone este pecado. Como seria maravilhoso se homens casados, talvez tentados no seu trabalho, atrair as suas esposas, pudessem contar com a ajuda de outros homens piedosos e dizer: eu preciso de ajuda, o meu casamento está à beira de um precipício. Como seria maravilhoso um grupo de homens que se reunisse para ajudar Vando, esse adolescente que ama a Deus, que é crente, mas está lutando com um pecado secreto na sua vida, mas tem medo de se abrir, porque normalmente homens vão ser preconceituosos, ou talvez não vão querer se aproximar de um leproso, mas homens piedosos se aproximam de pessoas como Vando, para dizer: vamos lutar juntos, vamos conversar, porque Vando sabia tudo o que a palavra de Deus ensinava a respeito disso, a respeito da atração pelo mesmo sexo. Mas ele precisava de pessoas, de homens que o amassem e caminhassem com ele, para ajudá-lo nos seus momentos de angústia e aflição. E o que ele achou, senão escapes na bebida? Quantos casamentos seriam salvos se Jenny Lucy e Vandeildo contassem com a ajuda de outros casais, para orar com eles, para caminhar com eles, para ajudá-los, para confrontá-los, para estender a mão e dizer: nós estamos aqui para ajudar vocês.
Caminhar com pessoas de forma intencional e prática faz toda a diferença em nosso processo de luta contra o pecado. Algumas considerações finais, queridos. Queridos, tudo o que nós ouvimos aqui não é novo. É extremamente simples. Não há nada de sofisticado, rebuscado. Algo que vocês não sabem ou não já ouviram através do seu pastor. Mas isso é simplesmente a tentativa de aplicar o Evangelho em nosso dia a dia através de relacionamentos intencionais, que sejam governados e dirigidos pela graça redentora de Deus. Portanto, nada de novo, simplesmente a Escritura Sagrada. Não simplesmente através da carta de Efésios, de Paulo aos Efésios, mas tudo que a Bíblia fala a respeito de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Simplesmente isso. Nada de sofisticado demais, mas passos simples e práticos são os nossos maiores desafios. E a porta de entrada para esse tipo de relacionamento, nós aprendemos, é a humildade. Porque quando eu venço o meu orgulho, eu dou o passo para dizer, eu preciso de você. Eu estou vivendo uma mentira. Eu preciso tirar minha máscara. Eu estou lutando. Eu estou tendo problema. Eu estou tendo dificuldade. Mas o meu rosto na igreja aos domingos disfarça muito bem. E nós somos peritos nisso. Nós precisamos simplesmente da graça de Deus para entender e praticar a humildade, a mansidão e a paciência, 3 ingredientes poderosíssimos para que uma comunidade de pecadores salvos pela graça comece a provar das riquezas imensuráveis alcançadas por Cristo na cruz do Calvário. Podemos fazer isto dando pequenos passos, sendo um pouco mais alertas e intencionais em nossas conversas corriqueiras. E esses passos são para serem praticados no hall da igreja. Talvez uma saída com um colega, com um amigo, com um irmão. Talvez um dia da semana onde um grupo de homens se reúne para orar um pelo outro e para compartilhar lutas e dificuldades e bênçãos. Talvez para um grupo de mulheres que se aproximam de outras mulheres para ser bênção, para ser instrumento nas mãos do Senhor, para abençoar aquela irmã que está em luta, em dificuldade. Esses passos são passos simples para enriquecer as conversas corriqueiras, não sofisticadas. Todas as riquezas conquistadas por Cristo em sua obra estão à sua disposição. Queridos, não vivam como miseráveis espirituais. Queridos, esse texto de Paulo aos Efésios nos chama de uma realidade de miséria espiritual para uma vida de profundidade espiritual, onde provamos do maior plano de Deus, o plano da redenção, através do qual Ele faz homens e mulheres, pecadores, pecadoras, à imagem do Seu Filho. A nossa eficácia não se encontra em quão bom e habilidosos nós somos para ajudar pessoas, mas na presença, na autoridade e no poder de Deus, que age através da sua igreja. Presença, autoridade e poder de Deus, que age através da sua igreja. A minha oração a Deus é que vocês saiam incomodados, sinceramente. Isso, cada vez que eu falo a respeito disso, isso é uma pregação em primeiro lugar para mim. Sabe por quê, irmãos?
Porque na maioria das vezes, pastores se isolam e vivem em desertos e não têm amigos com quem possam compartilhar as suas lutas, as suas lágrimas, as suas tentações. É fácil entender aquelas coisas que estão acontecendo aí fora. Quando pastores passam por tantas lutas e dificuldades, suicídio e outras coisas mais. Isso é uma palavra para todos nós, sem exceção. É um desafio para todos nós, sem exceção nenhuma. Essa não é a tendência natural dos nossos relacionamentos. Mas minha oração é que Deus incomode a cada um de nós a avaliar pelas lentes da Escritura os nossos relacionamentos e darmos passos, pequenos passos, passos simples, para nós provarmos disso que é o projeto eterno de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que Deus nos abençoe.